sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Mais. Eu sou o Leandro Salles e hoje nós vamos receber aqui o Thiago Rocha. O Thiago, ele é diretor de Relações com Investidores da Senior Solutions. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos investidores que estão nos assistindo também. Boa tarde, Thiago. Thiago, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais para a gente sobre a Senior Solutions, porque a Senior ela é uma empresa bastante recente para os investidores, ela recém fez o seu IPO na Bolsa e, por sinal, atraiu muitos investidores individuais. Então, se você puder comentar para a gente um pouco mais sobre a empresa, o seu setor de atuação, acho que é interessante para o investidor. Tá, legal. De fato, a nossa oferta é bastante recente, ela aconteceu em março do ano passado, foram 1.318 investidores, e a Senior é uma empresa de tecnologia com foco no mercado financeiro, né? Ou seja, os clientes da Senior Solutions são bancos, corretoras, distribuidoras, seguradoras, fundações, e a empresa atua no desenvolvimento e comercialização de softwares para esse mercado, em diversas áreas, né? Desde tesouraria até o processamento de operações de investimento e por aí vai. Só para dar alguns exemplos aqui, Leandro, de como os sistemas que a Senior desenvolve afetam a vida do cliente final, das pessoas físicas. Hoje, todas as transações que são feitas por clientes do Banco Santander, tanto no Internet Banking quanto em caixas eletrônicos, são feitas por meio de um sistema de autenticação que foi desenvolvido pela Senior Solutions, um sistema esse que tem um objetivo de certificar que a pessoa fazendo a transação é de fato correntista do banco. Né? Além desse exemplo, no caso de clientes do Banco do Brasil que tenham fundos da BB-DTVM, a Senior Solutions tem um sistema que faz o processamento tanto do ativo quanto passivo e custódia desse fundo, tratando todas as operações de investimento e controle do relacionamento com os cotistas da BB-DTVM. E por último, os clientes de Porto Seguro que tenham, por exemplo, soluções de previdência privada da seguradora, têm as suas operações tratadas por meio de um sistema da Senior que faz o processamento de todo o fluxo financeiro, desde os pagamentos que esses segurados transferem a Porto Seguro até o recebimento dos seus benefícios do plano de previdência privada. Então, esses são alguns exemplos. Hoje a empresa está estruturada em 4 unidades de negócio. A primeira delas é a unidade de software, em que a Senior desenvolve e licencia no modelo de aluguel sistemas para o mercado financeiro. Né? Quando eu falo do modelo de aluguel, eu quero dizer que a Senior recebe uma mensalidade enquanto o cliente estiver usando aquele sistema. A nossa segunda unidade é a de serviços. Ela presta serviços tanto de desenvolvimento de projetos de tecnologia, quanto de fábrica de software para os nossos clientes que têm uma necessidade específica e não podem ser atendidos por meio de um sistema de prateleira. A terceira unidade é de outsourcing. Nela, a Senior Solutions assume parte das operações de tecnologia dos seus clientes e, em algumas situações, ajuda a fazer a sustentação, o desenvolvimento de projetos sob a responsabilidade do cliente, de sistemas que podem ser tanto da própria Senior quanto sistemas legados do cliente ou até sistemas de outros fornecedores. E a nossa última unidade é de consultoria, cujo carro-chefe é o desenvolvimento de novas instituições financeiras. Sempre que um banco é montado no Brasil, ele pode contar com serviços da Senior Solutions na unidade de consultoria. Ótimo, Thiago. Obrigado. Acho que a atuação de vocês é bem ampla e aparentemente muito presente no dia a dia de nós mesmos, né, como consumidores, usuários do sistema financeiro. E, bom, nesse sentido, a gente vê que o setor de software aqui no Brasil, ele ainda aparentemente é muito fragmentado, quer dizer, ele traz espaço para consolidação. Você acha que está correta essa análise? Como é que a Senior ela vê isso e como é que ela pode se aproveitar disso para crescer? Essa análise está correta sim, Leandro. Hoje o mercado de software brasileiro tem mais de 10.700 empresas, de acordo com uma pesquisa da ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software.
Dessas 10.700 empresas, um grupo de aproximadamente 2.500 se dedica ao desenvolvimento de sistemas, né? E a gente tem outros 2 grupos aí de empresas que são distribuidoras de sistemas ou então prestadoras de serviço. Eu mencionei um grupo de 2.500 empresas porque desse total, na estimativa da nossa administração, existem aproximadamente 150 que são especialistas no mercado financeiro, como é o caso da Sênior. Esse é o nosso mercado potencial em termos de consolidação. Das 150 empresas, a Sênior tem hoje um pipeline de 46. Essas 46, de alguma forma, fazem parte do plano de consolidação da Sênior, e é daí de onde deve vir grande parte do nosso crescimento nos próximos anos. A grande diferença da vertical financeira com relação a outras verticais com que os investidores talvez já estejam acostumados, como, por exemplo, o mercado de ERP, no caso da TOTVS, e o mercado de varejo, no caso da Linx, é que esses 2 mercados já vêm passando por um movimento de consolidação há aproximadamente 15 anos, e a consolidação no mercado financeiro é muito recente e é liderada pela Sênior, ou seja, na nossa visão existe um potencial ainda muito maior na vertical financeira. Excelente. Só recapitulando, pessoal, a gente está recebendo aqui hoje o Thiago Rocha. O Thiago, ele é diretor de RI da Sênior Solution, o ticker é SNSL3. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para o Thiago. Bom, Thiago, continuando, falando das aquisições, inclusive recentemente vocês realizaram uma aquisição bastante relevante para a companhia e é o que me parece bem alinhada com esse plano de crescimento. Você pode comentar um pouquinho mais com a gente? Claro, Leandro. Essa aquisição foi a Drive, anunciada em junho de 2013. A Drive era uma empresa do Rio de Janeiro que tinha sistemas para o mercado de investimentos, ou seja, o carro-chefe da Drive é um sistema chamado Drive AMNet, que faz o tratamento do ativo, do passivo e da custódia de fundos e clubes de investimento. A Drive tinha grandes clientes como o próprio Banco do Brasil, Citibank, grandes fundações, entre outros. A Sênior Solution considera que essa aquisição ela foi bastante estratégica e foi motivada por 3 racionais, Leandro. O primeiro deles foi o potencial de adicionar novos clientes à nossa carteira. A Drive era uma empresa que tinha 58 clientes no ano de 2012, ou seja, o ano anterior à aquisição, e desses 58, só 5 eram clientes da Sênior Solution. 53 são novos e a gente tem muito potencial para trabalhar neles. O segundo racional foi a solução, ou seja, a Drive tem um software que é muito bom, que está atualizado do ponto de vista de tecnologia, que é aderente à necessidade dos seus clientes em termos de negócio, ou seja, é um software que ainda tem muito potencial para ser explorado, inclusive na carteira de clientes que a Sênior tinha antes da aquisição, né? E a terceira motivação foi a localização. A Drive é uma empresa que tinha sede no Rio de Janeiro. A Sênior, até a aquisição, só tinha operações aqui no mercado de São Paulo. E o fato de ter uma presença física hoje no Rio de Janeiro nos dá condições de vender alguns produtos e oferecer alguns serviços que exigiam presença local. E até a aquisição a gente não conseguia atender o mercado do Rio. Tem um ponto importante que eu queria mencionar também, Leandro, com relação à integração da Drive. A integração da Drive foi uma surpresa muito positiva, né? A nossa estimativa, em geral, é que o trabalho de integração demore 1 ano, e no caso da Drive ele foi concluído com 6 meses. E acho que isso é reflexo da experiência da Sênior por já ter passado por outras 5 aquisições antes da Drive, o que faz com que hoje a administração se sinta muito segura em tomar decisões mais rápidas e com benefício muito maior para os nossos investidores também. Então, esse plano de integração envolveu uma reestruturação da unidade do Rio de Janeiro, a mudança física da Drive São Paulo para o nosso escritório, além de potencial de venda conjunta dos nossos produtos. De acordo com uma estimativa da nossa administração que já foi divulgada, a integração tem o potencial para gerar uma economia anual de R$ 1.200.000 para a Sênior Solution, ou seja, se a gente pensar que a Drive era uma empresa com EBITDA de 2.200 antes da aquisição, o que a gente está falando é que a Sênior conseguiu aumentar o EBITDA da Drive em mais de 50% em um período muito curto.
os nossos investidores podem esperar esse resultado a partir do primeiro TRI de 2014, quando todas as ações já tiverem sido tomadas e com reflexo no resultado. Só para concluir essa resposta, Leandro, acho que o fato da gente ter conseguido progredir tão bem com a integração da Drive deixa hoje a Senior Solution próxima de um segundo passo, ou seja, o projeto de aquisições é ambicioso. A gente acredita que com o caixa que a Senior tem hoje, ela tem condições de fazer outras 4 aquisições como a da Drive, e com a integração concluída a gente já tem os próximos passos em vista. Excelente, novidades bastante positivas aí pelo visto. Então, aproveitando isso daí, olhando um pouco mais para frente, o que você acha que são as principais alavancas de valor para o negócio e o que a gente pode esperar do setor da companhia para 2014? Tá legal, acho que a companhia tem 2 drivers de valor que são bastante claros e a gente consegue demonstrar com números, Leandro. O primeiro deles é o potencial de crescimento e o segundo é o potencial de expansão das margens, né? Com relação a crescimento, ele vem de 2 fontes, basicamente. A primeira delas é a adição de novos clientes, e a companhia teve sucesso em adicionar novos clientes no ano passado, como, por exemplo, o BNDES na unidade de software, a Midway na unidade de serviços, a Mil na unidade de outsourcing e outros bancos na unidade de consultoria. E, além disso, existe um segundo driver aí, ainda falando de crescimento, que é o potencial para aumento do ticket que a Senior Solution tem com os clientes que já fazem parte da carteira. Um exemplo muito bom disso é o caso do Banco do Brasil, Leandro. O Banco do Brasil passou por uma renovação contratual no mês de setembro de 2013. Nos 3 anos antes dessa renovação contratual, o volume de faturamento da Senior com o Banco do Brasil foi 10 milhões e 200 mil. E para os próximos 3 anos, esse volume de faturamento contratado deve atingir um potencial de 17 milhões e 500 mil, ou seja, existe um aumento muito grande de ticket, tanto em Banco do Brasil quanto em outros clientes que a gente já divulgou em releases de trimestres passados, o que fazem com que a perspectiva de crescimento seja muito interessante. E falando um pouquinho agora de ganho de margem, existem estudos que comprovam que o potencial de margem no nosso setor é bastante acima daquele que a Senior tem hoje. Um exemplo é o estudo de uma consultoria norte-americana chamada Golden Hill Associates. De acordo com essa consultoria, olhando o grupo de empresas de tecnologia com foco na vertical financeira, as empresas de grande porte têm uma margem EBITDA média de 25,2%. A Senior é uma empresa que historicamente teve uma margem EBITDA em torno de 15%. O nosso negócio depende muito de escala e por isso a nossa administração acredita que conforme a empresa cresça, inclusive por reflexo das aquisições, a margem deve se expandir, se aproximando dos 25% gradualmente. Excelente. Falando um pouquinho do setor agora, o que a gente enxerga é uma continuidade do crescimento do mercado de software. O mercado de software tem crescido a taxas bastante altas nos últimos anos e não há nenhuma evidência de que esse movimento vá ser interrompido em 2014. E talvez o único ponto de incerteza seja o comportamento do mercado com relação à contratação de projetos de tecnologia, né? É muito difícil um banco deixar de utilizar algum sistema, mas pode ser que por alguma razão relacionada ao cenário macroeconômico, aquele banco tome a decisão de postergar por um momento alguns projetos de tecnologia. Então, acho que a visão geral é bastante positiva. O crescimento vem também em decorrência da tendência de terceirização no nosso mercado, e essa tendência só não é acelerada hoje porque os nossos clientes não enxergam, em grande parte do nosso mercado, alguns dos nossos competidores, segurança para terceirizar suas operações financeiras, porque são empresas de porte muito pequeno, né? Então isso faz com que em algumas situações a gente até tenha abordagem de clientes pedindo para que a Senior faça uma aquisição de competidores e de empresas de mercados em que a gente ainda não atua. O que é muito positivo, quer dizer, a consolidação, além de gerar resultados para os nossos acionistas, também agrada os nossos clientes. Ótimo. Bom, Thiago, eu acho que agora uma pergunta das mais relevantes para o nosso público de investidor.
Eu queria que você me dissesse um pouco o que diferencia a Sênior das outras empresas de software que a gente tem, porque existem outras listadas, e por que o investidor ele deveria ter a empresa como uma opção de investimento nesse momento? Tá legal. Eu acho que a gente tem a felicidade de ter empresas comparáveis, Leandro, que inspiram muito a Sênior e que são muito boas também. Eu estou falando especificamente de TOTVS e de Linx. O que nos diferencia hoje dessas duas empresas são 2 pontos. O primeiro deles, a Sênior é uma empresa que atua na vertical financeira. A vertical financeira é a maior fatia do bolo, representa 25% do mercado de software brasileiro e também tem crescido a uma taxa acima da média. Ou seja, eu acredito que a Sênior está no mercado mais interessante, com maior volume de compras em comparação com essas outras empresas. E o segundo ponto, que talvez seja o mais importante dessa nossa conversa, é o seguinte: as nossas competidoras hoje são negociadas a um múltiplo de receita de 3,2 no caso da TOTVS e de 5,2 no caso da Linx, E o múltiplo de receita da Sênior é 1,8, ou seja, a nossa ação sofre um desconto ainda do mercado, que na minha opinião não tem muita razão de ser, e esse desconto varia de 44% a 65%, dependendo de quem você usa para comparar. É um desconto muito grande e isso me faz acreditar que é um momento muito bom para se entender o caso da Sênior Solution e talvez passar a ser acionista da empresa também. Ótimo, Thiago. Thiago, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui hoje. É sempre um prazer te receber e deixar a XP à disposição. Eu que agradeço, Leandro. Obrigado. Acho que as perguntas refletem muito bem aquilo que é a realidade da empresa e o que a gente enxerga para a perspectiva. Eu gostaria de me colocar à disposição, assim como a equipe de relações com investidores, para atender os investidores que quiserem nos fazer uma visita, tomar um café e conhecer um pouco mais sobre a Sênior. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. A gente conclui aqui o nosso Conheça Mais. Até o próximo programa.